Olá, minhas borboletas manifestadoras and maravilhosas and geradoras manifestantes. Olha, hoje eu não vou chorar, hein? Ai, parece que virou regra agora. Todo fim de semana eu tô batendo cartão aqui com as GMs pra chorar um pouquinho. Mas essa semana eu sinto que tem outra energia me guiando e é uma energia mais menos chorosa, porque é sobre criança interior. Então, senti quando eu sentei aqui que seria sobre isso. Tanto que eu fui no aniversário de criança no fim de semana e aí os adultos ganharam bala de coco, né, caseira. Gente, como eu amo bala de coco caseira, feita à mão mesmo. Ai, que delícia. E aí eu senti de comer minha balinha antes de sentar para fazer as leituras aqui na minha mesa. Senti que seria uma energia mais up, assim, né? Diferente, né? Não up, mas diferente. E tá sendo muito bonito, porque cada semana eu tô sentindo real, assim, um campo diferente, né? Tem semana que tá mais sensível e eu fico mais sensível também. E trago a minha vulnerabilidade de uma forma mais forte. Tem outras semanas que eu sinto que são energias mais terrenas, mais práticas. E é gostoso, né? Eu adoro ficar passeando pelas energias assim e poder trazer isso aqui pra vocês também. Por que que eu tô contando isso também? Porque essa semana eu tô sentindo uma energia mais de terra pra vocês, mais de mão na massa, vamos dizer assim, menos espiritual. E eu sinto que a criança de vocês está nessa vibe, essa vibe de comprometimento, essa vibe de foco, né? E vamos lá pro recadinho que ela tem para passar para vocês hoje. A gente tem aqui a carta do contrato, a carta do anjo da força, a carta do yin e yang e o 9 de copas aqui. Bom, borboleta, acho muito interessante. Eu sinto que tem muito a ver com harmonia, com equilíbrio também, a leitura de vocês. E eu sinto que é muito um equilíbrio emocional, sabe? Tudo que a gente vive na vida, todas as coisas que a gente passa, as alegrias, os desafios, né? A gente pode e deve, muitas vezes, extrair sentimentos, emoções e ensinamentos daquilo, né? Só que nem tudo que acontece na nossa vida, por mais que a gente consiga extrair ensinamentos daquilo, foi porque Deus quis, foi porque o universo quis que fosse daquele jeito, né? As situações entram na vida simplesmente porque é a vida, simplesmente porque elas estão conectadas com o nosso nível de consciência, simplesmente porque às vezes é o flow que a vida está acontecendo para nós. Então, a gente atrai exatamente o que a gente precisa atrair na nossa vida. E eu sinto que tem borboleta que, sem querer, eu sinto que é mais inconsciente aqui, tá? Tem borboleta que ainda, em algumas coisinhas da vida, se questionam por que comigo? Por que tem que ser assim? Por que desse jeito? Por que tão difícil? Por que complicado? Por que eu ainda não entendi a resposta? E borboleta, quando a gente coloca o porquê na frente de qualquer coisa na nossa vida, falando sobre evolução espiritual, sem querer a gente está entrando numa energia mais vitimista, né? Porque
a gente coloca nas mãos de Deus, do universo, da fonte, aquilo que está acontecendo na nossa vida, sendo que o universo ele só carrega aquilo que a gente mesmo atraiu para nós. O universo ele é uma força criadora. E se ele é uma força criadora, 100% daquilo que acontece na nossa vida foi cocriado por nós mesmos, de acordo com o que a gente precisa passar, de acordo com o que a nossa consciência precisa passar naquele momento, né? Então, eu sinto que a sua criança aqui, ela tá precisando entender um pouco isso, sabe? Entender que o que tá acontecendo com ela é exatamente aquilo que ela assinou em algum momento com ela mesma e com a fonte criadora. É quase como assim, me vem muito essa coisa de tipo, antes da gente nascer, né, em algumas nas vidas que a gente, nas várias vidas que a gente tem, teve e terá, a gente tem um plano, né? A gente tem um plano divino que a gente nasceu. Só que a gente não lembra desse plano. E esse plano muda também porque a gente tem livre-arbítrio. E aí eu sinto que a sua criança, ela tá limitada a achar que tem que ser daquele jeito ou achar que os planos que foram assinados estão todos dando ruim, ou alguns pelo menos, né? Não estão sendo do jeito que deveria ser. Só que na verdade eles estão exatamente no lugar que eles deveriam estar. Você precisa enxergar de uma forma mais consciente que tudo na vida que está acontecendo com você está relacionado com o seu processo de sabedoria, aprendizado e evolução. E para mim é até desafiador um pouco trazer isso para a leitura agora, porque eu sinto que muito, tipo, todos os GMs que já falaram comigo, as GMs que vieram falar comigo, são pessoas que eu sinto que são muito conscientes. Eu não tenho noção de todas as pessoas que assistem essas leituras, porque, obviamente, nem todo mundo conversa comigo, nem todo mundo manda mensagem, mas muitas das pessoas que mandam mensagens, que conversam, eu vejo muita consciência nessas pessoas. Eu sei que são pessoas com uma autorresponsabilidade forte. Vocês são assim, né? Mas eu sinto que emocionalmente vocês ainda estão precisando se desconectar um pouquinho desse porquê comigo, porquê desse jeito, dessa necessidade de entender tudo toda hora. Será que é isso? Será que é esse ponto? E borboleta, você não vai entender tudo. Não tem como entender tudo da sua vida. Não tem como entender o porquê de tudo. Sabe por quê? Porque você chegou nessa vida com uma venda nos olhos mesmo. Senão não faria sentido a gente estar na Terra. Se a gente lembrasse de tudo, de todos os porquês, do porquê a gente está aqui, de tudo que a gente fez em outras vidas, seria muito mais desafiador a gente evoluir. Talvez eu possa dizer que seria quase como a gente dar uma roubadinha, né? Porque ou a gente estaria roubando, entre aspas, porque tipo, então eu tenho que fazer isso, então eu tenho que seguir esse caminho para eu evoluir, né? A gente
tiraria um pouco da nossa capacidade de raciocinar, de entender, de correr atrás do que da nossa intuição mesmo, né? Ou então a gente sentiria tanta culpa pelas coisas que a gente fez que talvez a gente travaria um pouco, né? Acho que eu entendi o porquê dessa sensação. Porque eu pensei assim, nossa, mas as borboletas que acompanham aqui, que eu já conheço, as minhas GMs são muito autorresponsáveis, né? Você sabe que você precisa fazer, você sabe que o que é a lei da atração, você sabe que a gente atrai o que a gente precisa para nossa vida. Mas eu sinto que a questão aqui talvez seja justamente isso, de se abrir para os planos do universo e parar de ficar querendo resposta para tudo, ou querendo resolver tudo, ou querendo o porquê de tudo. Não é só porque você é autorresponsável, não é porque você tem consciência, borboleta, que você precisa resolver tudo da sua vida em uma única vida. Ou que você precisa saber todos os porquês, todas as respostas. Aqui, borboleta, é sobre você equilibrar céu com a terra um pouco. E eu sinto que no caso de vocês é mais sobre deixar Deus entrar na vida de vocês no sentido mesmo de guiança, de tipo assim, eu não tô enxergando para onde eu tô indo. Eu não sei o que eu preciso fazer, mas eu sei que eu tô indo pro lugar certo. E eu não me coloco agora mais numa necessidade de entender o porquê dessa direção, de entender o porquê comigo, o porquê dessa coisa. Solta um pouco essa necessidade de saber tudo. Eu sei que a sua energia, ela quer sempre mais e ela é muito agilizada. Geradores e geradoras manifestantes são muito agilizados mesmo, mas não significa que é para você saber tudo, para você correr atrás de tudo. Não é só porque você é GM, não é só porque você tem muita energia, não é só porque você tem muita consciência que você precisa se colocar em posições que você constantemente está correndo atrás de fazer e entender as coisas. Deixa as coisas acontecerem, se resolverem sem você entender mesmo de vez em quando. Tá tudo bem, né? Tanto que eu sinto que às vezes você está, entre aspas, bloqueando um alívio emocional muito grande que você poderia ter na sua vida, porque tá fácil demais esse alívio. Porque é quase como se eu vejo assim de vez em quando vocês de braços cruzados pro puro prazer, pra solução, pro alívio emocional, porque tá muito fácil, porque assim, nossa, será que eu não tenho que fazer alguma coisa sobre isso? E às vezes não. Espera acontecer. Não tente planejar absolutamente tudo na sua vida, inclusive as suas emoções, né? Tem borboleta que tá assim, muito lá pra frente. Muito, tipo assim, querendo resolver a vida inteira em um dia, porque a cabeça tá sempre lá pra frente, lá pra frente, lá pra frente. Então, é hora de voltar um pouquinho, sabe? Se abrir para os planos do universo, deixar o universo passar com a onda dele por você. Confiar mais, assim, nessa sua capacidade de seguir adiante, mesmo sem entender tudo na sua vida. Tem isso também. Então, borboleta, é sobre o que a gente precisa, não é sobre o que a gente deseja. É sobre sabedoria, aprendizado, evolução, deixar Deus fazer a parte dele. É sobre fechar os olhos um pouco, sem saber a direção, porque o contrato com Deus já foi assinado. Seu compromisso com a vida já está assinado, já está afirmado, e eu posso te garantir que você está cumprindo assim
Muito bem, você tá fazendo o que você precisa fazer e tá ótimo. Agora deixa também Deus fazer um pouco a parte dele. Se permita um pouco fechar os olhos. Se é aquela criança, eu vejo uma criança, sabe aquele brinquedo que parece é um disco assim, né? E tem onde segurar. Aí a criança fica de pé e fica girando, você empurra assim, de parquinho mesmo. Eu sinto que eu gostava de brincar nisso de olho fechado. E eu sinto, eu vejo você, a sua criança subindo nesse brinquedo, segurando assim, e aí Deus, a fonte, seus guias, seus mentores empurrando, e a criança de olho fechado, sem saber quando o brinquedo vai parar, sem saber para que lado que está sendo girado, né? Para que lado que o brinquedo está girando, só segurando ali firme, né? Porque você está firme no seu compromisso ali de se segurar e de seguir com a vida, mas você está de olho fechado porque Deus está fazendo o papel dele e você não tá sentindo tanta necessidade de saber o próximo passo, de fazer tudo, de resolver tudo, de saber os porquês. Tá bom, minha borboleta? Então é isso. Sobe nesse brinquedão aí, deixa Deus guiar um pouquinho e curte um pouquinho mais, tá bom? Espero que essa leitura tenha te ajudado, contribua na sua vida de alguma forma. Se é a sua primeira vez nesse canal, ou se você não sabe o seu tipo energético, toda semana eu deixo aqui embaixo 2 vídeos explicando o que é Human Design, explicando como você descobrir seu tipo energético. Então fica à vontade para entrar e refinar aí o seu conhecimento e também se direcionar para a leitura que é sua. Seja muito bem-vindo a esse canal também. Tá bom, minha borboleta? É isso. Muito obrigada por mais uma semana. A gente se vê na próxima. Um beijo. Fica com Deus. Até mais.